Olá, testando, testando. Beleza. Testando. Olá, sejam muito bem-vindos aqui. Mais uma live aqui do canal Grigio 3D. Vou até tirar meu som aqui, tá? Aqui. Sejam muito bem-vindos aqui. Vou trazer para vocês alguns projetos que eu tenho aqui na garagem de casa, algumas peças. Vamos desenhando junto. Quem quiser acompanhar, quem estiver começando a desenhar peças aqui no Fusion, um software CAD. Então, quem tiver interesse, pode vir aqui que a gente começa a fazer umas peças juntos. Eu vou fazer com as peças que eu tenho aqui em casa. São coisas simples que eu tenho aqui no fundo da garagem, algumas pecinhas aqui que são ótimas para quem está começando no software. Beleza? Eu vou fazendo alguns vídeos aqui, ó. A peça de hoje que eu tenho. Eu trouxe essa peça aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá um pouco escuro aqui. Uma pecinha de alumínio, que era de uma luminária. Desmontei ela aqui, ó. Ela tem uma buchinha e tem uma pecinha bem fácil de fazer, bem legal de a gente conseguir fazer essa peça aqui. Tem esse aqui que é um pé de uma cadeira, de um banquinho aqui da cozinha. Veio umas a mais aqui, então eu tenho uma parada. Outra peça bem bacana, bem simples, mas é legal de se fazer. Eu tô com esse aqui que é muito legal, hein? Uma peça de... ela vai embaixo do pedal da embreagem do meu simulador de corrida. Aqui do meu... eu tenho um Thrustmaster. Essa pecinha vai embaixo do pedal. Embaixo não, né? Vai entre o pedal e a chapinha onde encosta o pé, né? Esse aqui é o da embreagem, então ele vai assim, ó. Encosta. Então depois vem dois parafusos e prende no pedal da embreagem. Peça bem bacana, tanto a peça aqui de alumínio também é bem legal de desenhar, e quanto essa parte que vai embaixo também, bem bacana. Fazer com vocês aqui também é legal. Essa aqui eu mostrei na outra live, mas eu ainda não fiz aqui no canal, ó. Quem tiver interesse, eu mostrei na outra
Esse também é do simulador de corrida. Esse aqui é um calço que ele vai atrás do pedal de freio. Então, quem quiser mais pesado o pedal, ter mais resistência, tem esse calço que vem aqui. Não tem muita regulagem, para falar a verdade, mas fica mais firme quando você pisa no freio, né? Eu não gosto de usar muito, eu gosto do pedal do jeito que ele tá, assim, bem leve, que um curso maior, então eu acabo tirando. Mas também é uma pecinha bem legal, uma chapinha dobrada. Tem mais algumas pecinhas aqui, uns parafusos, umas buchinhas. Legal de desenhar. Também vou trazer para vocês aqui essa peça, ela veio junto com a lavadora aqui de casa, da máquina de lavar. Ela é uma peça que só vem por causa do transporte, né? Porque aquela parte do cilindro dentro da lavadora não pode ficar batendo no transporte, né? Então eles colocam essa peça para ficar travado, vem 4, para travar aquele cilindro onde bate a roupa. Depois é só para tirar e poder utilizar, né? Aí já pode utilizar a lavadora. Então acabou sobrando. Tem umas pecinhas bem bacanas. Tem essa borrachinha aqui que amortece. E tem essa bucha aqui meio rosa, meio laranja essa cor. Também fica bem legal. Dá para fazer uns projetinhos aqui bem bacana. Vamos começar? Começar uma bem simples hoje. Começar por essa daqui, ó. Bem simplesinha, bem bacana de fazer. A gente pode fazer as peças de vários jeitos, né? Ela que é um alumínio estudado, né? Pois tem esse recorte aqui. Vamos começar fazendo o perfil de assim, né? Então, a parte frontal. Lembrando que eu sou acostumado a usar o meu environment aqui, que é o meu ambiente, esse gray room, que é essa sala cinza, né? Normalmente o original do Fusion ele vem esse photo booth, que ele é tudo muito branco, é difícil, me incomoda, me dá até dor no olho de ficar olhando, tudo é branco, é difícil de enxergar as coisas. Então eu sempre troco aqui pro gray room. Então se um caso estiver diferente para vocês, isso troca a questão das sketches também, né? As linhas. Mas eu mostro também quando elas estão travadas ou não. E a câmera eu uso sempre ortogonal, né? Mais fácil de ver. O meu visual, eu sempre uso a terceira opção aqui, ó, Shade with Visible Edge Only. Que assim eu consigo enxergar todas as arestas, né? Sempre fica uma linha preta nas arestas, fica fácil de enxergar. Beleza? Eu vou selecionar aqui, ó, plano frontal. Então a gente já vai estar olhando a parte da frente aqui. Eu vou usar essa parte aqui como plano frontal, beleza? Então, vou fazer aqui, ó, 3 linhas. Uma na vertical. A gente passa o mouse assim, ó, na vertical, ele já trava automaticamente e mostra esse símbolo azul, indica que ele está na vertical. Clico, trago aqui para a direita, também mantendo a relação um ângulo de 90 graus, então ela vai estar travada na horizontal, e subo na vertical. Aí sim eu clico aqui no botãozinho verde, ó, e clico no ESC para sair da ferramenta, beleza? Agora, antes mesmo de colocar as medidas, eu já vou travar no centro. Eu quero que essa peça aqui fique centralizada. Então eu vou utilizar aqui, ó, aba Constraint, clico em Midpoint, que esse símbolo é um triângulo. Primeiro eu clico na linha e clico no ponto. Isso já me faz travar. O meio da linha já vai ficar travado com um ponto. Então, apertar ESC. Se eu colocar as medidas aqui, ele ficará sempre centralizado. Então isso aí é excelente. Vou pegar o paquímetro, o que eu aconselho todo mundo a adquirir um paquímetro. Esse aqui é muito simples, aquele bem baratinho, dá uns 30 e poucos reais. Bem baratinho, bem simples. Não é profissional, de marca, nada. Mas já resolve aqui, ó. Vamos pegar as medidas por fora. Já deu 20 milímetros exatamente. Então, ferramenta, dimensão. Clico na linha.
clico fora, ele aparece a caixa de diálogo pedindo a dimensão 20 e clico Enter. Bem fácil. Vou pegar agora a altura, então eu vou fazer assim, ó. A minha altura, ela tem 30 milímetros. Clico na linha, clico fora, 30 milímetros, confirmo com OK. Bom, agora eu quero que essa linha seja igual à linha da direita. Eu posso usar aqui a minha relação de equal, clico na linha, clico na segunda linha. Pronto. Como ela já está na vertical mesmo, ela já está travada. Então, no meu caso aqui, como eu uso o Gray Room, o ambiente lá que eu mostrei para vocês, as minhas linhas, quando estão travadas, elas estão na cor branca. Quem usa o padrão do software, as linhas travadas são as linhas pretas. Então, no meu caso aqui, todas já estão travadas, eu não tenho como movimentá-las mais. Vou pegar aqui a minha espessura, 2 milímetros. Então, finalizo o sketch, aqui no botãozinho verde. Acho que eu estou em cima, né? Minha webcam está em cima aqui do botão, mas é o botãozinho verde aqui em cima da direita. E vou utilizar aqui a extrusão e vou mudar a opção aqui, ó, que a gente sempre usa a extrusão normal, a Thin Extrude. Isso nos permite selecionar só as linhas. A normal, você tem que selecionar um perfil fechado, né? Teria que estar todo fechado aqui para poder selecionar. A Thin Extrude, a gente pode selecionar somente as linhas. Aqui na Thin Extrude a gente pode selecionar somente as linhas. Então, volto aqui para a minha visão frontal. A espessura eu sei que é 2, mas eu quero 2 milímetros para dentro da peça, né? Então, sentido somente 1, né? Simétrico seria para dentro e para fora, mas eu só quero somente o sentido de dentro. A extrusão, o comprimento dela, eu tenho que tirar a medida aqui. Sempre tirando da melhor forma possível, 60 milímetros. Então, a distância é 60 milímetros. No caso aqui, como eu quero que a peça fique centralizada, eu vou precisar trocar aqui para simétrico. Então, aqui ficou 60 para cada lado, porque é metade. Se eu mudar para a segunda opção aqui, é 60 o comprimento total. Então, nesse caso, segunda opção, 60 milímetros, não tem nenhum tipo de ângulo, a peça é reta. A espessura é 2 milímetros, então já mudou aqui, ó. E ela já está para dentro, então que é o side 1. Se fosse side 2, seria para fora. Ou centralizado, metade, metade. Então, no caso aqui, é side 1, 2 milímetros para dentro. Confirmo com OK. Pronto. Já temos a nossa peça aqui bem encaminhada. Vamos fazer agora, novamente, criar um novo sketch. Eu gosto de tirar o zoom assim da peça, que aumenta, os planos aumentam e eu consigo selecioná-los melhor. Então eu vou selecionar justamente o plano que corta a peça ao meio. Clico e eu tenho agora a visão lateral da peça. Bom, o que eu preciso aqui? A minha peça ela começa essa curvatura depois da espessura de 2 milímetros aqui na base. Então eu tenho que fazer isso também. Então eu posso fazer assim, ó, um atalho, Create. Eu vou aqui em Project, ou clico na letra P. E vou clicar nessa linha aqui, ó. Ou melhor, vou clicar aqui nessa superfície, clico. Eu tenho toda a minha superfície selecionada. Vejam que ele criou uma projeção. E confirmo com OK. Então já tem uma linha na cor roxa, aqui na cor rosa, que ela já fez a minha curvatura. Novamente, né? Não poderia ter fechado, poderia já ter pego aqui. Ou, no melhor dos casos, vou até voltar, ó, Ctrl Z. Ou clicar P, estou dentro do sketch.
Vou clicar nessa superfície aqui, ó, lateral. Assim eu já projeto tudo. Em uma só projeção eu já fiz tudo. Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Slice, eu corto a peça, ó, em questão de apenas visualização, né? Eu tiro a parte que eu não quero, que está me atrapalhando, e fico só com a parte que eu consigo enxergar, o que vai me facilitar no projeto. O que eu posso fazer aqui, ó? Um arco. Clico, Create Arc, 3 Points, clico em um ponto, clico no outro e venho até ele encostar aqui, ó, na peça, e já clico ele no centro. Ó, ele já está travado, ó, já não tem mais movimentação. E eu tenho agora como selecionar essa peça e essa peça aqui, ó, esse perfil e esse perfil, selecionáveis agora. Então já fiz um arco e travei ele aqui em cima, já deixei ele tangente. Ele já tem até o símbolo de tangência aqui. Finalizo o sketch. Volto na minha peça, extrusão, extrusão, e agora eu consigo já remover para uma das laterais. Se eu quiser remover para os dois, eu movimento a peça aqui, e se eu quiser fazer tudo, eu removo todo o material das duas peças. Opção Cut, remover peça, e clico. Perfeito. Tenho a minha peça aqui já. No caso aqui, ela tem um pequeno furo aqui na lateral, então vamos fazer desse furo também. Seleciono 5 milímetros e ele está, vamos fazer da relação da base, né, que é melhor, né? Fica mais preciso aqui. E ele está 18 milímetros da base. Então vamos fazer o nosso cálculo aqui. Vou clicar na lateral. Vou fazer numa circunferência de 5 milímetros. Vamos travá-lo na vertical, ó, Constraint vertical horizontal. Clico na circunferência e clico no ponto central de referência. Então, a peça já está travada na vertical, só falta travá-la na horizontal. Como ela tem 18 da borda aqui, até o centro é 18 mais 2,5, que é a metade, né, do diâmetro, o raio. Então, do centro até o ponto é 18 mais 2,5, 20,5. Pronto. E confirmo. Novamente uma extrusão. Dessa vez o sentido precisa ser invertido, ó, negativo. E para ficar mais automatizado, eu vou colocar até objeto. Clico na superfície interna. A remoção já vem automaticamente aqui, remoção de material. Então, se eu altero a espessura dessa peça, eu tenho aqui uma automação, uma associação de comandos, que se eu mudo a espessura, esse furo acompanha também, tanto para mais quanto para menos. Então, já está feita a peça aqui. Vamos. Tem mais um furo aqui embaixo. Novamente um furo aqui. 10 milímetros. E ele, em relação à borda, ele tem 9 milímetros. Então, vou girar a peça aqui, ó. Eu utilizo a bolinha do mouse, eu clico nela e arrasto. Então, é a superfície bottom, é embaixo. Clico, crio uma sketch. Novamente, uma circunferência agora de 10 milímetros. Horizontal, vertical, no centro da peça. Por isso que eu gosto de trabalhar com a peça centralizada, que fica tudo mais fácil, né? E como da borda até o centro da peça eram 9 milímetros até a borda, mais o diâmetro, mais o raio da circunferência, vai dar 14 milímetros, né? 9 mais 5. 14 milímetros. Finalizo, confirmo lá com o botãozinho verde. Extrusão, movimento e novamente distância
para o objeto. Eu selecionei tudo, não era para selecionar tudo, só a superfície que é mais interessante. E confirmo com OK. Remoção de material. Tudo feito. Ctrl 4, eu tiro aqui aquelas linhas. Ela fica mais como ela é na vida real. Eu gosto das linhas que me ajudam a visualizar a peça. E pronto. Essa pecinha está feita. Junto com ela vem só uma buchinha, que vai uma rosca aqui por causa da luminária. É bem tranquilo também, ó. Um conjuntinho que vai aqui. Pronto. Já fizemos a nossa primeira peça do dia. Bem bacana, né? Não é uma peça fácil, você entendeu? As medidas são medidas bem fáceis de serem tiradas também no paquímetro. Dá para seguir bem o projeto, mas para quem está começando, é um bom projeto. Vamos criar um novo? Criei um novo aqui. O que mais podemos fazer? Ó, eu tenho essa buchinha aqui do pé da bancada ali da cozinha, que sobrou. Também é uma peça bem legal também de fazer. Ó, rapidinho a gente faz. E tem um segredinho aqui na parte de baixo. Ela tem uma curvatura. Vamos fazer também. Beleza? Mais uma peça. Mais uma peça. Cliquei lá no botãozinho de mais. Criar sketch. Agora pode ser aqui, ó, frontal mesmo. Pronto, estamos no ambiente 2D. Sempre que tem uma peça cilíndrica assim, ó, eu gosto de fazer de jeito mais automatizado, que é criando uma linha central. Tudo sem medida agora no começo. Vamos fazer o perfil dela aqui primeiro, ó. Assim. A peça é assim. E a peça é assim. Pronto. Ok. E nesse caso eu vou finalizar aqui. A parte de baixo ela tem uma espécie aqui de arredondamento. E depois ela tem um abalamento aqui dentro. Então, para ela ter um pouco mais de equilíbrio, ela tem esse sistema aqui embaixo. Então a gente vai copiar esse modelo aqui. A peça, eu vou fazer o seguinte, ó. A peça eu vou travá-la na horizontal, aqui. Vou fazer um arco de 3 pontas, que ela tem esse formato de arco aqui, ó. Assim. E aqui dentro um outro arco, que ele tem esse abaulamento aqui, ó. Pronto. Não é nesse jeito aqui não. A peça ela tem um abaulamento, mas ela é diferente. Vamos fazer assim, ó, um outro arco, 3 pontos, aqui também. Essa parte que tem essa parte mais alta desse arco aqui, e ela tem que ser um pouco mais baixa aqui, ó. Isso. Aqui tudo bem. Acho que vou ter que tirar esse travamento na horizontal. Eu fazer só um travamento tangente aqui, ó. Pronto. Mas eu preciso mudar aqui esse ângulo. Vou travar os dois pontos. Ó, já ficou melhor. E eu vou travar aqui, eu preciso que essa linha ela fique tangente, ó. Vou trazer uma linha que ela vai ficar 90 graus em relação à minha vertical aqui. Vou mudá-la para a linha de construção, clico na linha, botão direito e Normal Construction. E vou utilizar aqui a minha tangente, clico no arco, clico na linha. Pronto. Agora eu sei que ela já está tangente, ela não irá passar, essa parte que não pode passar dessa linha que eu já travei aqui, ela tem que estar sempre menos. Então tá bom. Agora vou começar a trabalhar com algumas medidas aqui.
O diâmetro 6, 7, 8 milímetros aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: essa linha na vertical nós temos que trocá-la para centerline, porque assim eu consigo trabalhar com os diâmetros. Venho aqui no Sketch Dimension, clico na linha, clico na minha linha de centro, ele já me traz o diâmetro. Bem mais fácil do que a gente ficar dividindo o tempo todo para calcular o raio, né? Então agora a gente já trabalha com o diâmetro completo. A peça aqui na altura tem 25 milímetros. Essa altura aqui tem 25. A espessura aqui da base, vamos trabalhar aqui com 9 milímetros. Então daqui até aqui são 9 milímetros. Essa peça aqui, ela tem mais ou menos uns 4 milímetros. O raio dela, então, serão uns 2 milímetros, mais ou menos, aqui. O diâmetro da peça são 28 de diâmetro até o centro da peça, 28. Agora já está começando a pegar o formato já. Aqui é difícil saber qual que é esse raio, né? Uma peça que não se mostra muito nessa parte. Vamos ver se travando aqui na horizontal eu consigo um resultado bacana. Não, fica muito... Aqui é uma questão mais de arredondar aqui 1 milímetro e tirar um pouco. É só deixar uma curvatura. Aqui tá tranquilo. Então 28 aqui, 1 milímetro de diferença, um raio 2, altura 9, 25 e um diâmetro 8 para a gente poder fazer uma rosca M8 aqui. A questão do raio aqui não tem problema, porque ele é mais artístico, vamos dizer assim, é só uma curvatura que a gente precisa. Finalizo no botão verde. Aqui nós vamos mudar para revolução. Como a gente já tem somente um perfil para ser selecionado, ele já selecionou, ele já entende aquela linha na vertical que a gente fez com a função de centerline, ele já pega como referência. Então já aqui, ó, ficou bem legal. Vou confirmar com OK. A volta é completa. Novo corpo e clico com OK. Pronto. Ele tem realmente esse abaulamento aqui. Acho que até poderia diminuir um pouco esse raio aqui, 1.5, um pouquinho menor, né? Ficou melhor, ficou mais coerente aqui com a peça. Ctrl Shift F, vou aumentar a tela por inteiro para ficar melhor a transmissão. Beleza. Aqui na verdade são duas peças, né? É um parafuso que vai aqui e depois tem essa peça injetada no parafuso, né? Mas aqui eu fiz uma peça só. Vamos colocar aqui uma rosca. Então rosca é Create, Thread. Vamos marcar a opção Modeled, Isometric, e só de clicar na parte cilíndrica, ele entende que é uma M8. A gente já tem aqui as nossas roscas padrões. Rosca direita, normal, e clico com OK. Então a peça já foi criada e padronizada. Voltando aqui na outra, eu tinha esquecido de colocar cor, né? Vou colocar uma cor de alumínio aqui. Clico em cor. Fusion Appearance, Metal, Alumínio. Tem os alumínios aqui. Alumínio não é tão brilhante. É só arrastar e puxar, a peça já fica na cor. Tinha esquecido de fazer nesse.
fazer nesse aqui também uma cor, ó. Eu vou voltar aqui no histórico antes de eu criar a rosca, porque assim eu consigo aplicar cor somente onde eu quero, ó. Clico em cor, vou aqui na peça em alumínio, por exemplo, ó, jogo tudo alumínio, só para poder esse alumínio vir aqui em cima. Então eu tiro aqui metal, venho aqui em Paint, Gloss, e a cor preta eu jogo na peça inteira também. Então ele veio aqui em cima. Como eu estava com a opção Bodies and Components, ele já selecionou tudo e jogou a cor em tudo. Eu mudo para a opção Faces, venho aqui em alumínio e troco somente essa parte aqui que, se fosse desenhado separadamente, seria em alumínio. Finalizo e clico aqui na opção, nossa setinha barra, Move to End. Ele veio aqui, não ficou tão bom, acabou ficando com a rosca na cor preta, né? Vou ter que selecionar manualmente aqui também as faces. Troco para faces, alumínio, aqui já ficou alumínio, vamos trocando aqui, ok, pronto. O jeito mais difícil, mas deu certo também, ficou na cor. Essa sapata aqui ficou legal. Tem várias outras peças também que eu quero fazer com vocês, ó. Não sei como que vocês estão gostando da peça, como que tá ficando, quanto tempo de live que tem aqui. O que vocês acharam dessas peças? São peças simples que eu vim trazendo aqui da minha garagem, que eu fui pegando aqui. O que vocês acham? Eu vou separar mais peças para trazer mais novidades para vocês aqui. Tem bastante coisa que a gente pode ir fazendo junto. Algumas ferramentas também interessantes de desenhar também. Isso ajuda a criar novas peças, a fazer novos projetos, também é bem bacana. Bom, por hoje é isso, eu vou trazendo isso para vocês. Estou aprendendo aqui a configurar ainda a questão do Fusion, da transmissão ao vivo, mas parece que agora eu já consegui fazer mais rápido agora. A transmissão foi mais rápido de começar. Eu vou trazendo mais vídeos para vocês. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui, que ajuda bastante, para que outras pessoas também que estão começando também possam aprender. Ok? Muito obrigado e nos vemos nas próximas. Tchau!